Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 13 leituras finalizadas no mês de abril. Antes tarde do que nunca, finalmente o vídeo de leituras do mês de abril. E como foram muitas leituras e leituras incríveis, eu não podia deixar de gravar e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu li nesse mês. Foram leituras bem diversificadas, tivemos vários favoritos, então eu espero que vocês gostem de conferir. Lembrando que se gostarem de alguma coisa, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Aqui embaixo também se encontra o link da lojinha da Shopee. Por lá vocês encontram marcadores, post-its, itens de papelaria, enfim, coisas que todos os leitores adoram e com bastante variedade, então vale a pena dar aquela conferida. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. A minha primeira leitura do mês foi o Missão Romance, o segundo livro do Clube do Livro dos Homens, da Alyssa K. Adams. Desse aqui já tem um vídeo falando só sobre ele no canal, então não vou ficar falando sobre o livro aqui, mas já adianto que se eu já tinha amado o primeiro, esse aqui me ganhou completamente, se tornou um favorito, os personagens são incríveis, a trama é incrível, a temática que é trazida. Enfim, gostei bastante, mas para conferir minha opinião com muitos detalhes e realmente tudo que eu achei de todo o livro, vai lá conferir o vlog, tá aqui nos cards. E a minha segunda leitura do mês foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E esse aqui eu li pro Clube do Livro de Barbacena, as meninas amaram muito a leitura, e eu confesso que pra mim foi uma leitura bem incômoda. Aqui a gente vai ter a história do Holden, ele é um adolescente bem depressivo, que passou por diversas situações e que carrega consigo o trauma de ter perdido o irmão também. E é um livro narrado por ele, como se nós fôssemos amigos, né, pra quem ele tá contando essa história. E ele vai contando realmente assim tudo, ele vai abrindo a alma pro leitor. E ele é um narrador muito intenso. Então, em alguns momentos eu me sentia afastada do livro, sabe? E é um livro também sem grandes acontecimentos, você vai acompanhando as divagações desse personagem, ele saindo da escola em que ele foi expulso, sem que os pais saibam uma semana antes, as coisas pelas quais ele vai passando. E assim, como eu disse, foi um livro que me incomodou em diversos momentos. Eu tenho vontade de reler esse livro em algum outro momento pra ver qual vai ser minha experiência, quais vão ser os sentimentos que vão ser despertados nessa segunda leitura. As meninas se identificaram muito com Holden, as meninas que leram. Não rolou essa identificação comigo, mas enfim, é um livro interessante, bem diferente de tudo que eu leio, mas não sei se é um livro pra todo mundo, principalmente por conta dos gatilhos relacionados à depressão. E eu também fiquei bem curiosa para saber o porquê desse livro ser leitura obrigatória nos Estados Unidos, porque eu não sei, sabe? Eu acho que não colocaria isso aqui como leitura obrigatória, não. Se vocês souberem os motivos, me contem aí embaixo. Enfim, foi uma leitura diferente que eu não sei dizer exatamente, assim, o que senti em relação a ela. Mas pretendo fazer uma releitura em algum outro momento. A minha terceira leitura do mês foi Rotina Criativa, da Larissa Rodrigues. E aqui a gente tem basicamente um livro sobre rotina. E eu particularmente sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em me adaptar a rotinas, mas criar novas rotinas é sempre um desafio muito grande pra mim. Então, com essas mudanças que eu tenho passado atualmente, eu precisava de algo que me servisse de norte. E esse livro aqui veio bem a calhar. Ela dá dicas muito interessantes pra você criar uma rotina não pré-fixada, mas uma rotina que realmente funcione a sua realidade. Ela ensina a gente a priorizar algumas coisas em detrimento de outras, a tirar um tempo pra gente. Falando assim pode parecer clichê, mas a forma como ela explica, os métodos que ela aplica são bem interessantes. Já tenho aplicado alguns as minhas rotinas e tem sido muito interessante, sabe? Então eu gostei bastante da leitura e tô gostando bastante de aplicar algumas dicas dela por aqui. E o livro é bem bonito, ó, gente. Eu já mostrei no unboxing, mas ó, ele é todo ilustrado. E ele vem com alguns exercícios de rotina que eu tenho feito também e tenho achado bem interessante. Então foi uma leitura muito boa e exatamente o que eu estava precisando pro momento em que eu estava precisando. E a leitura seguinte foi o Procura-se um Namorado, do Alex Hall. Esse aqui é um livro que eu tava com muita curiosidade em relação a ele. Só tava ouvindo comentários positivos. O Vitor Martins, que era um booktuber que eu acompanhei durante muito tempo, foi quem traduziu esse livro. Então fiquei bem curiosa mesmo. Acontece que o livro não supriu muito as minhas expectativas, sabe? Apesar de ter sido uma boa leitura. Aqui a gente vai ter a história do Luke, ele é filho de um ex-astro do rock.
e depois de um tempo na vida dele, ele sempre acaba caindo nos tabloides com uma imagem muito ruim. E isso acontece com tanta frequência que começa a afetar o seu trabalho, o único trabalho que ele conseguiu. E a chefe chama ele e fala, olha, você tem que dar um jeito, arruma um namorado, não sei o que você vai fazer, mas resolve isso porque tá atrapalhando com os nossos investidores. Ele trabalha numa fundação que angaria fundos, enfim. E aí o Luke precisa de um namorado de mentirinha para limpar a sua imagem. Eis que, por falta de opção, acaba escolhendo o Oliver. O Oliver ele é um advogado vegano, é super certinho, que sempre anda na linha, que é muito centrado. E os dois têm um pequeno passado ali, eles tiveram um desentendimento. E agora eles vão ter que fingir que se gostam e fingir um relacionamento. Então a gente já tem esse clichê de relacionamento falso, e aqui a gente tem um romance que ele é desenvolvido lentamente, bem lentamente, e foi isso que acabou me cansando um pouco em relação ao livro. Ele tem mais ou menos umas 400 páginas, e ele poderia ter facilmente umas 300, que o livro continuaria mantendo a coerência, mas melhoraria um pouquinho o ritmo. E os personagens, assim, eles juntos são maravilhosos. Eles separados me incomodaram um pouquinho. O Luke, ele é bem egoísta, em alguns momentos, e eu não vi uma desconstrução muito grande disso, uma evolução muito grande do personagem. O Oliver, por outro lado, ele se mostra uma coisa durante toda a história, mas aí quando chega um confronto entre os dois, aquela quebra, né, de expectativa do romance, ele muda completamente, ele tem atitudes que não tem nada a ver, que não são condizentes com tudo que ele já apresentou pra trás, sabe? E isso me incomodou um pouquinho. E outro ponto que me incomodou um pouquinho é que a autora trouxe um personagem que ele é vegano, vegetariano, enfim, e tem uma determinada cena que ela quebra toda a crença dele em relação a isso, sendo que não foi algo que ele fez pra ser certinho, era algo que ele realmente acreditava. E do jeito que aconteceu ficou muito estranho, não fez muito sentido pra mim. E esses foram os pontos que eu não curti tanto. Por outro lado, como eu disse, o romance entre os dois é muito gostoso, as cenas entre os dois são maravilhosas. E os amigos deles, apesar de um tanto quanto estereotipados, também trazem um clima muito gostoso pra história, que traz uma descontração bem bacana. A mãe do Luke também é maravilhosa. Enfim, altos e baixos, mas no fim foi uma boa leitura. E um comentário nada a ver, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas agora toda vez que eu lembro dessa história, eu só me vem à cabeça as músicas do João, o Idiota e Santo, sério. Essas músicas pra mim se tornaram trilha sonora desse livro. Enfim, gostei, mas com ressalvas. Em seguida foi a vez de ler Carrie, do Stephen King, nessa edição lindíssima da Biblioteca King. Eu sei que muita gente não gostou dessa capa, mas eu adorei o alto relevo do sangue escorrendo, enfim, achei lindíssima. E foi o primeiro livro publicado pelo King, em formato de livro mesmo, né, além dos contos que ele já publicava em revistas. E antes, toda vez que eu ia ver só alguma coisa sobre esse livro, algumas pessoas me falavam que não era tão bom, que era um livro meio irrelevante, que talvez não valesse a pena ler. E eu fui empurrando com a barriga, sabe? Então, quando lançou nessa edição do Biblioteca King, eu tive a oportunidade de solicitar para a Companhia das Letras, eu falei, eu preciso. E eis que dei uma chance e amei a leitura. Aqui, como eu disse, é o primeiro livro do King e eu fiquei muito surpresa com a qualidade da escrita dele já no seu primeiro livro. É um livro muito envolvente. Ele é construído através de narrativa, depoimentos, cartas, contando o que aconteceu com a Carrie, que era uma moça que sofria muito bullying na escola, uma adolescente, e além de todo o bullying que ela sofria, de toda a rejeição por outros adolescentes da idade dela, ela ainda tinha em casa uma mãe que era fanática religiosa. E eis que um episódio acaba desencadeando ainda mais uma telecinese que ela tem, e uma pegadinha num baile vai desencadear toda uma situação que vai destruir a cidade onde ela mora. Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante. Eu adorei a construção da Carrie. Eu achei muito interessante a forma como o Stephen King trata o bullying nessa história. É um livro que, se eu não me engano, foi escrito em 1967, uma época em que não se falava sobre o assunto. E eu achei ainda mais interessante a questão do King ter falado aqui na introdução que ele se inspirou para escrever essa história em duas garotas que ele conheceu ali na adolescência, no colegial, e que sofriam o mesmo tipo de bullying que a Carrie sofria. Elas tiveram um fim muito trágico, todas as duas, então ele acabou se inspirando um pouquinho na Carrie, nessas duas meninas, para escrever a Carrie. E eu achei muito interessante essa introdução e eles terem trazido isso pro livro também, essa contextualização, sabe? Gostei muito da história, recomendo demais.
Acho que vale muito a pena, sim, conhecer esse primeiro contato, né, com a escrita do King, com o primeiro livro que ele publicou. E, enfim, amei a leitura, foi sensacional. Em seguida, foi a vez de ler Nossas Pegadas Mundo Afora, da Tatiana Buguenho. E, gente, esse livro aqui, eu degustei, sabe? Eu fui lendo aos poucos, porque a sensação que eu tinha era que tinha uma amiga me contando as histórias dela de viagem, então eu sorria, eu me encantava, eu queria viver determinados momentos, assim, que ela narra aqui no livro. Em especial, tem um capítulo onde ela fala do México, onde ela passa o Dia de los Muertos no México, e assim, uma das vontades que eu tenho. Então foi muito especial acompanhar essa narrativa, acompanhar as histórias de viagem da Tatiana e do Maurício, que é o marido dela, durante ao longo, né, de 36 países ali, e a forma como ela realmente emergia na cultura, como ela se propunha a conhecer os lugares, a cultura, os povos, a realidade que eles vivem ali, sabe? E foi incrível conhecer isso tudo através das palavras da Tatiana, que envolvem, que enredam e que emocionam mesmo o leitor, sabe? E eu não sei se eu deveria rir disso, mas eu ri muito de alguns perrengues de viagem deles, porque realmente, né, quando a gente sai, quando a gente se dispõe a viajar, a gente tem disso de passar por situações inusitadas, situações engraçadas, situações em que a gente às vezes comete alguma gafe, e é normal, porque culturas diferentes, né, realidades diferentes. E outra coisa que eu achei muito bacana também em relação, voltando essa viagem ao México, é porque eu já fui em Cancún. E é engraçado, né, como a gente tem visões diferentes de um mesmo lugar, experiências diferentes em um mesmo lugar. Apesar dela ter amado o México e eu também ter amado conhecer o pedacinho que eu conheci, ainda tenho muita vontade de conhecer a cidade do México. Enfim, gente, eu amei demais essa leitura, eu até mandei uma mensagem pra Tatiana, falando um pouquinho, né, do que eu tava sentindo com o livro dela. E além dessas viagens que ela narra pra gente, ela vai contar um pouquinho também, porque após 13 anos do início dessa jornada entre a Tati e o Maurício, viajando e conhecendo países e tudo mais, o Maurício foi acometido de uma doença. E devido a essa doença, eles tiveram que ressignificar o estilo de vida deles. E é muito interessante conhecer as nuances de toda essa situação, a força dos dois e como o amor persevera e como, mesmo tendo que se ressignificar a vida, eles continuam seguindo por um propósito e continuam sonhando com novas viagens e com novas aventuras juntos, sabe? É muito bacana, é muito inspirador e foi muito emocionante conhecer um pouco mais dessa parte da história dos dois, sabe? Foi um livro que me encantou, que me tocou, que me emocionou e que também foi favorito esse mês, porque era impossível ler isso aqui e não sentir que uma amiga, como eu já disse, estava me contando isso tudo. Foi uma leitura sensacional, gostei demais e recomendo muito a vocês. E eis que chegou a vez de ler o último livro da Austen que eu ainda não tinha lido. E, gente, foi uma mistura de consegui ler todos os livros dela com um apertinho no coração, porque eu não tenho mais nada inédito pra ler. E eu li Lady Susan e outras histórias. Muitas das outras histórias que tinham nesse livro aqui eu já tinha lido em outras edições. Então eu só reli realmente aquilo que eu ainda não tinha lido, porque era o que faria sentido, né? E cheguei em Lady Susan, que é a última obra completa que eu ainda não tinha lido. Aqui a gente tem um romance epistolar com uma anti-heroína como protagonista. Foi a primeira vez que eu vi essa nuance da escrita da Austen e eu achei muito interessante. A Lady Susan é uma personagem egoísta, mesquinha, ela vive fazendo maquinações para se dar bem e ela vai movimentar toda uma família por conta desse egoísmo e dessa mesquinharia dela, sabe? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes porque é uma história curta, então se eu ficar contando detalhes eu vou acabar contando a história toda. Mas, apesar de ser uma anti-heroína, apesar de ser uma das primeiras coisas que a Austen escreveu, eu achei muito interessante, eu adorei conhecer essa outra nuance da escrita dela que eu não conhecia. Só que sim, é uma história, como muitas outras da Austen, sem grandes acontecimentos, então não acho que vai funcionar pra todo mundo. Se você não gosta de romance epistolar, talvez não seja uma boa pedida. E se você não gosta de histórias sem grandes acontecimentos, também não acho que vai ser uma boa pedida. Mas para os fãs da Austen, para quem curte esse estilo de literatura, eu acho que vale a pena ler. Pelo menos para conhecer a história, sabe? Enfim, gostei bastante da minha última experiência com a Austen e agora eu não tenho mais nada dela inédito para ler. Acho que eu vou reler o Orgulho e Preconceito. E a minha leitura seguinte foi naquele fim de semana da Sarah Alderson.
E eu já comentei um pouquinho sobre esse livro aqui lá no Instagram. Inclusive, vou aproveitar um momento para te falar para me seguir por lá também. Por lá eu posto um conteúdo diferente do canal e do blog, mas que são complementares. E por lá também a gente acaba tendo um pouquinho mais de proximidade. Então, se não me segue lá ainda, vai lá seguir. Tá aqui no box de informações. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Aqui a gente tem duas amigas de longa data, a Kate e a Orla, que vão passar alguns dias em Portugal. Elas tinham esse costume de deixarem tudo pra trás e irem passar alguns dias juntas em alguns lugares. Mas depois que a Orla teve criança e se casou e tudo mais, a Kate e ela acabaram quebrando um pouco essa rotina. No entanto, a Kate tá se separando e ela tá passando por um momento difícil. E a Orla resolve então ir com essa amiga pra ajudá-la, né, pra passarem um tempo juntas, pra se reconectarem. Acontece que nessa viagem para Portugal, em determinado dia, a Orla acorda e a Kate sumiu. E aí ela vai ter que correr contra o tempo para tentar entender o que aconteceu com a amiga, para tentar encontrá-la, depois de uma noite em que ela não se lembra praticamente nada. Onde elas estiveram num lugar, numa baladinha, tipo uma balada, e ela não tem lembranças direito sobre essa situação. E a gente vai acompanhar esse thriller, então, pra tentar entender o que aconteceu com a Kate, se a Orla tem algum envolvimento, se não tem, o que envolveria esse mistério. E assim, eu gostei muito desse livro, eu tinha visto alguns comentários negativos, mas pra mim foi uma ótima leitura, me prendeu do início ao fim. Eu ficava lendo ansiosa por respostas, pra entender o que tinha acontecido com essas amigas. Então eu recomendo muito esse thriller, eu gostei bastante. Talvez o final não seja mais surpreendente do mundo, mas ainda assim foi um bom final, sabe? E eu particularmente gostei mais do livro que do filme, então eu recomendo a leitura antes de conferir a adaptação na Netflix. E aí, gente, teve o lançamento da Christine Hanna, né? E quando tem lançamento dessa mulher, eu largo tudo que eu estiver lendo pra ler, porque ela é uma das minhas autoras favoritas e eu sei que nos livros dela eu vou encontrar histórias emocionantes, histórias que vão me ganhar por completo, sabe? E com Os Quatro Ventos não foi diferente. Eis aqui um livro que me emocionou, que me fez chorar, que me deixou angustiada, que me fez querer abraçar os personagens, sabe? Eu fiquei encantada por essa história e por essa autora ainda mais, né, se for possível. Aqui a gente vai ter a história da Elsa, começa em 1921, se eu não me engano, no Texas. E a Elsa é uma moça que ela é muito subjugada pela família, que ela é tratada como inferior diante de todos os membros de sua família. Em um determinado dia, em um ato de rebeldia, ela vai sair e vai acabar conhecendo um rapaz. Ela vai ter um certo envolvimento com ele, ela vai acabar se encantando, ele nem tanto, mas ela vai acabar se vendo grávida e tendo que deixar tudo aquilo que ela acredita e todas as pessoas, toda a realidade que ela conhece para viver com os Martinelli, que são a família do Rafe. Acontece que, ao contrário do Rafe, que não ama a Elsa, a família acolhe e finalmente ela tem aquela sensação de pertencimento, de família, e finalmente ela se sente feliz em um lugar, apesar desse marido que não a ama. Vem os filhos e depois vem a Grande Depressão, uma grande seca também na área em que eles moram e tudo começa a ficar muito difícil. E aí a gente vai acompanhar a jornada dessa mulher ao longo da vida, tentando se manter, tentando manter aquelas pessoas que ela ama bem. E, gente, é um livro de partir o coração, sabe? Porque durante toda essa jornada da nossa personagem, a gente vai ter um conflito entre mãe e filha, entre a Elsa e a Loretta. A Loretta, ela é muito parecida com o Rafe, com o pai, ela é sonhadora, ela acredita que a mãe tá estagnada na vida, que a mãe não tem aspirações, e isso faz com que ela se afaste cada vez mais da mãe. Só que a Grande Depressão e a fome que tá assolando o país vão colocar as duas mais próximas, assim, não próximas sentimentalmente, mas em relação à realidade delas. E a gente vai ver mãe e filha que parecem tão distintas em um determinado momento, serem muito parecidas no fim das contas, e aprendendo a se amar, a se valorizar e a se aproximar mais também. Então, além de toda a jornada da personagem, a gente ainda tem essa questão familiar, que é muito comum nos livros da Christine Hanna e que ela desenvolve com maestria. Eu não vou ficar falando muito porque seria um big do spoiler, né? Então é o que eu posso contar do livro sem estragar a experiência de leitura pra ninguém. Mas leiam esse livro, gente, de verdade. Se tornou um dos meus favoritos da autora também. E como eu já disse, eu me emocionei demais com essa história. O final me arrancou lágrimas e os personagens são fantásticos e muito bem construídos. Eles têm uma evolução enorme ao longo da trama e apaixonada por esse livro, sério. A minha vontade é abraçar, guardar num potinho. Foi uma das melhores leituras do ano, com toda certeza.
A leitura seguinte foi Heartstopper 3. Gente, quem não tá apaixonado por Heartstopper é porque ainda não leu ou não assistiu a série. Se você já fez algum dos dois e ainda não se apaixonou por essa história, assiste de novo, lê de novo, porque, é sério, é incrivelmente apaixonante. Então esse aqui é o terceiro volume, a gente já teve o início do Charlie e do Nick se apaixonando, descobrindo sentimentos, se descobrindo, tentando entender e lidar com esses sentimentos, transformando esses sentimentos no relacionamento. E agora eles estão naquela fase de nós temos que nos assumir, nós não temos que nos assumir. O Nick, ele não sabe se ele tem que contar para as pessoas que ele é bissexual ou não. E tudo isso, eles vivendo esses dilemas do relacionamento, de quererem estar juntos, de quererem estar como um casal, num cenário de Paris, gente. Incrível, incrível, incrível. É, assim, muito amorzinho. E este livro contém uma viagem para Paris, conversas sinceras, apoio e cuidado, um passeio no Louvre e festa do pijama. É sério, esse livro aqui tá apaixonante, tá incrível. E nesse livro aqui já começa a ser trazida uma temática de distúrbios alimentares, que eu acho que vai ser tratada no próximo volume, então tô bem curiosa pelo volume 4, que já está em pré-venda aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que tá, né? Se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tô bem ansiosa pelo quarto volume e apaixonada pelos 3 primeiros que eu já li. E a minha leitura seguinte foi A Vida Secreta dos Escritores, do Glaume Musso. Pra quem acompanha o canal sabe que eu li A Garota de Papel, do Glaume Musso, e amei a escrita dele. Então quando eu vi esse lançamento aqui pela tag, eu já fiquei louca pra ler, mas eu não sou assinante, então demorou um pouquinho. E eu achei esse livro super barato na Shopee. Então eu acabei comprando, veio com a luva, com o marcador, tudo direitinho. Super conservado, maravilhoso. E pensa se eu não gostei desse livro, isso também não se tornou favorito. Olha a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro aqui. E aqui a gente começa com uma narrativa bem diferente. A gente tem o autor, o John Fowles, que estava no auge da sua carreira, estava bombando, e eis que ele dá uma entrevista falando que é a última entrevista, que ele não vai mais escrever e abandona a vida de escritor e vai viver recluso numa ilha. Tudo isso em 1999. Em 2018 nós temos o Rafael, que é um jovem escritor, um aspirante a escritor, que está meio perdido na vida, ele não sabe exatamente que rumo tomar. E surge uma oportunidade de trabalhar numa livraria nessa ilha em que esse escritor, o John Fowles, que é o grande ídolo dele, mora. Então ele resolve aceitar esse emprego onde ele vai conseguir escrever, onde ele vai viver uma nova experiência para tentar se aproximar um pouquinho desse escritor. Em contrapartida, nós também temos a Matilda, nesse mesmo período de 2018, que tem um certo interesse nesse escritor, um interesse que a gente não entende ainda o porquê ela quer se aproximar, e ela se aproxima de uma maneira muito estranha. E nós temos essas 3 tramas em paralelo, você tenta entender a história do Rafael, a história da Matilda, a história do John Fowles e como a história dessas 3 pessoas vão se unir, sabe? E aqui o Glaume Musso, ele se inspirou em alguns autores para criar esse autor dele, como a Helena Ferrante, como o Salinger, e eu achei muito bacana essas ideias dele, sabe, de misturar a ficção com essa questão do escritor, do ser escritor, do levar a sua obra ao público, de como tudo isso afeta a vida de quem recebe a história, mas também de quem está emitindo essa história, porque isso tudo é trazido nessas páginas também, meio que desse suspense. E pode parecer um pouco confuso da maneira como eu tô explicando, sabe, gente? Mas eu achei genial. E teve um determinado momento aqui que eu falei, nossa, é isso, isso e isso. Achei que eu tinha adivinhado a história inteira, mas não tinha, e o autor conseguiu dar uma nova reviravolta que surpreende o leitor. E temos aqui acho que um epílogo, se eu não me engano, no final, que é assinado pelo Glaume Musso, como se ele estivesse narrando o fim dessa história. E é meio que uma ficção escrita pelo autor da ficção dentro da ficção. E eu achei genial. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Foi uma leitura que me prendeu muito, que me ganhou muito. Que eu recomendo muito a todos vocês. E a minha última leitura do mês foi Uma Carta de Amor, escrita por mulheres sensíveis, da Brittany C. Cherry e da Candy Steiner, eu acho que é assim que fala o nome delas, que é um livro de poemas estilo Rupi Kaur. Ele é todo ilustrado e ele veio com esses cartõezinhos aqui, com as poesias. É um livro bem bonito. Amei todas as ilustrações e gostei muito de alguns poemas, sabe? São poemas sobre amores, desamores, sobre amor próprio, sobre pertencimento.
E eu achei muito bacana, assim. Obviamente que por ser um livro de poema, nem com todos eu me identifiquei, mas ainda assim eu achei que valeu bastante a leitura. E foi uma leitura bem gostosa pra desestressar e pra repensar um pouquinho no fim do mês. Então, gostei bastante desse aqui também. E bem, pessoal, foi isso. Essas foram as 13 leituras do mês de abril. Me contem aí se vocês já leram algum, se tem vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.